Fala galera, bem-vindos a mais uma Interação. E nesse bate-papo de hoje eu vou apresentar para vocês um pouco do trabalho social realizado pelo Paulo Felipe, ele que tem 26 anos aí da cidade de Cruzeiro e vai entrar aqui ao vivo com a gente para poder falar um pouco sobre a sua atuação junto com a juventude da cidade. Vamos lá, galera. Deixa eu colocar aqui o Paulo. Live. Pessoal chegando, conectando com a gente. Fala, Paulo Manuel. Felipe, bem-vindo à Interação. Fala, tudo na paz, meu querido? Tudo certo, continuando aqui nosso bate-papo. Paulo, que é de Cruzeiro, É, mora então. ali no bairro, no conjunto, na Santa Cecília, no bairro Quilômetro 4, com a vista ali para a Serra, linda demais. Formado em Geografia pelo Centro Universitário Claretiano em Guará e membro da Renovação Carismática, sendo aí um colaborador da Renovação Carismática. Cara, eu acho que esse seu trabalho na Renovação Carismática te proporciona uma experiência não só de fé, mas de desenvolvimento pessoal e profissional enorme, né? Como é que isso contribui para você, Paulo? Manuel, na verdade, eu trabalho com tudo aquilo que eu nunca estudei na minha vida. Estudei geografia e trabalho com comunicação. Nunca participei de um curso nem nada, mas contribui, nossa, extremamente, porque você presta um serviço que vai para todo o Brasil e também para a América Latina ali. Então, o crescimento pessoal, profissional, ele é muito grande na área de edição, produção, os programas, configuração, toda aquela questão que tem do audiovisual na comunicação. A gente aprende, aperfeiçoa, aprende. E fora as doutrinas sociais da igreja, e muitas coisas que tem a oportunidade de aprender ali dentro também, né? Junto com a Sim, comunidade. o departamento que eu estou ali é Instituto de Educação à Distância. Então, abre o leque, o mar de ensino para você ali. Tem a doutrina social da igreja, Mariologia, instrumentos eficazes para interpretar as Sagradas Escrituras. Então, a gente está lendo bastante. Além de assistir, a gente lê conteúdo, lê o material, participa. Só muitas vezes não ganha o diploma por produzir o conteúdo, né? Tem que fazer de Mas tá aí novo. absorvendo, tá absorvendo, isso que é Sim, importante. sim, é o mais importante. Cara, só pra gente fazer um resumo, eu estudei no Oswaldo Cruz também, muito tempo na minha vida, lembro de você lá, mas você estudou no SESI antes, depois no Oswaldo, começou faculdade na FIC, aí foi E fui terminar em para Guará. Claretiano. Isso, que bacana, Eu cara. só iniciei E, rádio e TV agora na Canção Nova, né? Aí só que é? parou. Pô, que É um legal, curso cara. técnico, na verdade, eu ganhei. Parabéns. É um excelente curso, posso recomendar, porque sou formado em rádio e TV, então é minha área aí do coração. Paulo, Né? para quem não conhece, é cruzeirense também e carrega no peito o amor pela cidade de Cruzeiro, assim como eu também tenho um carinho especial, tá aqui comigo, a bandeira de Cruzeiro. O pessoal que não sabe, estou morando aqui na Austrália, em Melbourne, onde estou estudando, e onde eu vou, faço questão de levar, falar o nome de Cruzeiro e apresentar nossa cidade. E eu sei que o Paulo também tem esse carinho, esse amor por Cruzeiro, tanto que vamos falar um pouco do seu projeto junto com o Yuri aí, para a gente poder dar uma ênfase nessa questão, que é um projeto muito legal, que é junto com a juventude, que chama Hip Hop Life, que trabalha aí junto com os jovens da cidade. Paulo, fala pra gente um pouco, o pessoal conhecer um pouco mais esse projeto. Então, Manuel, a gente criou um projeto, na verdade, a gente criou um projeto que chama Eu Acredito na Juventude. Ela é uma Uhum. iniciação própria, né? Uma iniciação própria, com grupos de pessoas. Inclusive, quando você vir para cá, a gente vai marcar para você dar um workshop para nós aí na sua área de atuação. E a gente Com pode ver certeza, isso. vai ser legal. Esse projeto Eu Acredito na Juventude, ele visa trabalhar vários aspectos do jovem e também na família, principalmente jovens carentes, adolescentes, aspecto social, cultural e político do jovem, né? Nós estamos com esse projeto onde nós abordamos vários workshops. Você da área da comunicação sabe que um workshop de fotografia é R$ 300, R$ 400, um final de semana, e às vezes não tem jovem que não tem condição, e às vezes acaba se desanimando, acha interesse na fotografia, na filmagem, na psicologia, no direito, em qualquer outra área cultural, que é o Hip Hop Life. O Hip Hop Life está inserido dentro da área cultural, né? Uhum. Mas fora da área cultural, Então, o esse Hip projeto Hop eu acredito, Life faz parte do projeto Eu eu Acredito na acredito na Juventude. juventude. Bacana. Exato. E foi Né? você Onde que que idealizou tem. esse projeto Eu Acredito na Juventude. Por que que você idealizou esse projeto? Eu sei que você trabalha há mais de 10 anos junto com jovens e famílias no resgate de jovens, mas como é que surgiu Sim. essa ideia do Eu Então, Acredito na Juventude? nós que trabalhamos com jovens e famílias,
Ano passado foi um ano bem sombrio para Cruzeiro em questão de suicídio, depressão. Muitos, tenho amigos meus que se suicidaram, né? Que era chegado no passado, a gente saía, conversava, e eram notícias muito tristes, né? E a gente sempre defender precisar de que alguém inicie algo, sempre demora, então é preciso partir primeiramente da gente. Nós que somos jovens, entendemos os jovens e queremos falar a linguagem dos jovens, parece que eles se identificam mais. Então, a partir desse meio que nós vimos, sombrio, que estava em Cruzeiro, toda semana uma notícia triste, nós sentamos, eu e o Yuri já estava com o projeto do Hip Hop Life, e nós agregamos juntos, a fim de nós promovermos a vida em cima desses workshops, mostrar para o jovem, né, que ele não precisa tirar a vida, ele precisa encontrar um sentido para a vida dele, talvez seja numa área profissionalizante, né, que nem você é formado em rádio e TV, talvez você pode dar um workshop para um jovem sobre roteirização, sobre pautas, como trabalhar a roteirização de uma rádio, de uma TV, e ali já desperta um desejo para o jovem. A partir disso, ele já descobre ele como profissional. Nossa, eu tenho um dom para trabalhar na rádio, para trabalhar na TV. Ah, eu tenho um dom para poder dançar, para poder fazer grafite, em qualquer outras coisas. Então, o projeto Eu Acredito na Juventude visa trazer o valor da vida e trazer o jovem, né, para a realidade dele, de que ele não precisa perder a vida. Ele tem talento, ele tem dom. E através desses workshops, que são caros, mas totalmente gratuito, pessoas que se identificam, né? Vários profissionais estão fechando com a gente para dar workshop gratuito, porque entende essa necessidade do jovem, né? Eu acho excelente demais a ideia, cara. Eu acho que senti a falta disso em Cruzeiro, de ter assim, um movimento que proporcione aos jovens criar caminhos, criar projetos de vida, né? Como é importante o jovem ter um projeto de vida hoje, ter alguém para poder buscar referência lá na frente, quem sabe um incentivo para poder seguir uma carreira, considerando que hoje o mundo está muito mais fácil ele ir para o lado errado que para o lado certo, mas não por falta de oportunidade, mas por falta de incentivo de ter alguém que fala, não, vem aqui, vamos fazer diferente, tem outros caminhos que são diferentes da sua realidade, né? Eu acho muito interessante esse projeto, te parabenizar aí pela sua atenção junto com os jovens de Cruzeiro. Tem uma média de jovens que você costuma atender? Como é que funciona? Olha, por meio do grupo de oração, por meio da renovação carismática, toda semana, praticamente quase todos os dias, meu celular é voltado para atendimento, né? Seja de manhã, de tarde, de noite, a gente sempre acha um espaço para atender o jovem e a família, seja aqui em Cruzeiro, seja na Várzea Alegre, seja em outra cidade, a gente sempre está atendendo os jovens, né? Jovens que procuram uma partilha. Hoje, com a facilidade da comunicação, a gente tem compartilhado muito por ligações, conversado, orientado, e dependendo dos casos mais sérios e graves, encaminhamos para um psicólogo, que também são pessoas que estão junto com a gente nesse projeto Eu Acredito na Juventude, né? Nós encaminhamos para eles. O importante é a vida, né? O importante é o jovem é a força que precisa, né? A palavra de Deus próprio diz, né? Jovem, vós sois fortes, porque a palavra permanece em vós. Então o jovem tem aquela força dele. E se nós não valorizar, não atender eles, não dar atenção a eles, infelizmente a criminalidade vai tomar conta. Vai tomar conta. Paulo, tem um momento de interação nesse programa que a gente conversa com quem está vendo a gente em casa. Então, vendo que tem um pessoal aqui mandando mensagens. Deixa eu ver quem está acompanhando a gente. Tem uma audiência, tá legal, hein? Lucas Gemelli, Ângela Espirro, Antônio Satinho. Ângela Espirro falou assim: oi, meus queridos. Um beijo, Ângela. Douglas Mazuca, um abraço, Douglas, aí para Cruzeiro também. Lucas Cantão, tá lá na Europa. Dani Sabrina Lopes. Coelho, Sabrina esposa Coelho. do Yuri. Então o Yuri tá conectado aí também, Yuri, com a gente. O Yuri tá acompanhando a gente. Elton Felipe. A Ângela Spiel falou: duas pessoas maravilhosas. Quem mais tá aqui? João Paulo. João Souza. João Paulo Kim. João Paulo, pessoa incrível aí, sempre com a gente também. Tiaguinho, Henrique. Tiaguinho, um abraço para você. Carlos Tavares. Tem aqui o Henrique, que mora aqui em Melbourne também, aí de Cruzeiro, filho dele. Minha mãe também tá aí. Sua mãe, como é que é o nome da sua mãe? Maria Amélia. Maria Amélia, um abraço aí, parabéns pelo filho. O Manuel tá Bittencourt também tá com a já. gente, cara.
Tá isolado? Estão isolados? Estamos isolados 2 semanas já. Caio Dom, lá de São Paulo, um abraço, Caio, saudades. Lala Nalho, Larissa Nalho, um abraço aí. Quem mais? Lucas Oliveira também. Tem uma galera aí com a gente, pessoal. Compartilha a live para que mais pessoas possam ter acesso a esse bate-papo jovem e a gente possa compartilhar as coisas boas de Cruzeiro. Ontem eu estava conversando com o Paulo e ele mandou uma frase que me chamou muita atenção, que é uma frase do Papa João Paulo II, que fala: a humanidade necessita imperiosamente do testemunho de jovens livres e valentes. Essa frase me chamou muita atenção, cara, e eu queria que, assim, por ela, você falasse pra gente a importância do protagonismo dos jovens em diferentes áreas da sociedade, seja nas áreas sociais, seja nas áreas profissionais, seja na política, que eu sei que é um assunto que você gosta bastante também tem uma atenção especial. Então, fala pra gente um pouco sobre a importância do protagonismo dos jovens na sociedade. Certo. Quero mandar uma boa noite para o Márcio Queiroz, ô Manuel, lá de Alagoas. Márcio Márcio, um Queiroz grande de amigo. Alagoas. Um Um grande abraço, amigo. Márcio. É, Sucesso aí. então, ô Manuel, que eu estava conversando contigo, né, a gente vê toda essa atuação sua, né, atuação do Yuri, atuação de tantos outros jovens aí que a gente vê tomando a frente. Isso dá um impulso na gente, né? Cria aquela vontade de querer estar, de querer fazer. Parece que tem algo dentro de nós, né? Enquanto jovens que tem um desejo de querer fazer as coisas acontecer, né? E hoje, num mundo, vamos dizer assim, meio polarizado que nós vivemos, se você não está de um lado, você está no extremo do outro, nós precisamos ter o pé no chão para poder enfrentar as dificuldades que a gente encontra no dia a dia, né? Um exemplo disso, não sei se você sabe, tem até um vídeo meu na internet. Em 2015 foi votado o Plano Municipal de Educação, na época eu tinha 21 anos, foi em 2015, né? Já tinha feito a Escola de Lideranças, da Liberdade de Comunicação, já tinha passado por algumas formações de lideranças. Inclusive, na segunda-feira, eu solicitei ao presidente da Câmara, na época ali, ele me imprimiu na hora e ia ser votado no outro dia, esse Plano Municipal de Educação, e ficou eu, uma amiga minha, que estava indo para o convento, nós estudamos o plano inteiro numa madrugada, no outro dia tive que trabalhar cedinho, entrei em contato com algumas pessoas, olha, o que você acha desse plano de educação, tem algum ponto que precisa ser mudado, precisa ser alterado, um ponto ali que nós entendemos que precisava ser alterado, né, que precisava ser alterado, que infligia na educação da criança ali, de criança de 6, 7 anos. E aí, enquanto a Câmara, a maioria da Câmara desconhecia esses 2 pontos, nós podemos argumentar sobre esses pontos, expor esses pontos, melhorias, onde mudar. Então, e a Câmara acolheu aquilo, né? Um jovem que não era daquele meio, que não tinha vínculo nenhuma com as pessoas ali, pôde interferir num plano de educação que vale por 10 anos. Então, ali nós já começamos a ver a importância do jovem se levantar e falar aquilo que ele realmente acredita, né? Então, a humanidade, a sociedade, ela precisam de jovens, vamos dizer assim, com um fôlego e um gás que muitas vezes um idoso não tem, que muitas vezes um senhor de idade não tem, que muitas vezes um adulto já está cansado, desgastado. O jovem tem aquela força, né? Aquela força capaz de arrastar as pessoas através do seu testemunho. Então, a importância do jovem estar ali, o protagonismo do jovem, é porque, além dela motivar os adultos, ele arrasta outros jovens com ele. O jovem é uma força capaz de transformar a sociedade. Ô Paulo, excelente. O Caio e o André Toshi mandaram aqui uma pergunta pra gente, que eles querem saber quais são as nossas visões em relação à quarentena e as medidas tomadas aí pelo governo do Brasil em relação às questões do coronavírus. Você quer começar falando? Depois eu falo um pouco? Pode comentar aí, eu já falei um pouquinho bom aqui. Então tá. Ó, eu vou falar para vocês um pouco da minha visão a partir aqui da Austrália, porque o pessoal que sabe, tô morando aqui e assim, para mim é muito difícil estar longe de Cruzeiro, estar longe da minha família, longe dos meus amigos nesse momento. Eu tô aqui, mas não tem uma hora inteira que eu não passe sem pensar na cidade, sem pensar como tá aí no Brasil.
E aqui a gente está no nível 4 da quarentena. E tá tudo muito rígido, sabe? Aqui eu não posso sair na rua. Por exemplo, se eu for sair na rua por exemplo, com mais um amigo, tem que ser eu e mais uma pessoa, não pode ser três. E mesmo assim eu tenho que ficar a 2 metros de distância um do outro. O mercado está muito limitado, tudo fechado, restaurante só por delivery, transporte público também um pouco limitado. Enfim, o pessoal está se isolando, está ficando em casa. O que que eu entendo? Eu entendo que o momento agora pede esse isolamento social, porque é comprovado que a única maneira de evitar que o vírus seja mais proliferado são as pessoas ficando em casa e evitando que ele seja circulado entre a sociedade. Porém, eu entendo também que muita gente precisa trabalhar, né? Aí no Brasil, o governo fala no isolamento vertical, que é isolar as pessoas que são do grupo de risco. Acho interessante, porém eu acho que tem que ser muito bem feito, muito bem avaliado para que as pessoas tenham responsabilidade nessa questão. Acho que para quem precisa trabalhar, quem precisa sair de casa, higiene é fundamental e ter todos os cuidados para evitar que seja aí um transmissor voluntário do vírus que está matando muita gente ao redor do mundo. Só para você ter uma noção, aqui, por exemplo, como eu falei, que se eu sair na rua com mais de 2 pessoas e a polícia me pegar com mais de 2 pessoas na rua, eu levo uma multa de US$ 1.600. Então, assim, é onde as leis são mais rígidas e acontece de verdade. Eu fico um pouco preocupado aí no Brasil porque eu tenho visto que muitas pessoas, principalmente esse último final de semana, que teve muitos artistas fazendo lives de shows, mas eu penso assim, esses artistas estão fazendo lives justamente para cada um assistir na sua casa, né? Que se fosse para todo mundo se juntar para ver junto, eles faziam um show, como estava sendo feito. Então, assim, eu acho que principalmente os jovens precisam muito se conscientizar e entenderem que chegou a hora da gente tomar a responsabilidade, da gente chamar a responsabilidade para a gente ser protagonista nesse momento, dando suporte às pessoas que são no grupo de risco. Porque a gente, se eu pegar o Covid, o coronavírus, provavelmente eu vou sobreviver. Porque faço esporte, tenho uma alimentação boa, enfim, tenho 29 anos, então estou assim na faixa fora do grupo de risco. Então, justamente por isso que a gente tem que tomar esse protagonismo para poder dar suporte às pessoas que estão no grupo de risco. Eu acho que o isolamento nesse momento é fundamental, não sei por quanto tempo. Antes eu pensava que o isolamento era necessário até a vacina ser desenvolvida, mas eu estava lendo que parece que a vacina não tem previsão para sair esse ano ainda. Espero que esteja errado, né? Espero que saia o quanto antes. Então, eu acho assim, que quanto mais tempo a gente ficar em casa, quanto mais tempo possível for ficar em casa, eu acho que vai ser fundamental para que a gente possa salvar vidas e evitar que mais pessoas sejam infectadas aí pelo Covid. Eu acredito nessa visão que você tem, ô Manuel. Porque muitas vezes as pessoas pensam no isolamento social, ele pensa que ele tem que ficar, vamos dizer assim, ser bem direto, pensa que é ficar infinito dentro de casa, dentro do seu quarto trancado. Né? O isolamento social é para evitar aglomerações, o número de pessoas juntas ali que possa ser um alto risco de contágio, que possa levar para pessoas de alto risco. Né? Acredito que nós, jovens, que não estamos em alta zona de risco, né, de perder a vida ali, podemos contribuir com pessoas que são de risco, que não pode estar indo fazendo uma compra, que não pode estar comprando um remédio, e ali a gente está se solidarizando, né? Inclusive eu publiquei no meu Facebook esses dias sobre um tema muito interessante que estava dando muita divergência. Qualquer pessoa que fala de Covid-19, fica em casa, já é taxado de um. Sai, já é taxado de outro. Eu fiz uma reflexão, é o seguinte, né? Prevalecer a vida ou quebrar a economia? O que deve prevalecer? Acredito que o isolamento, né, social é essencial nesse momento, é essencial para evitar o contágio, né? Quanto menos contato nós tivermos com pessoas, mais nós evitamos esse contágio que se espalhe para dentro da nossa casa, para dentro das pessoas. E nós, né, que somos jovens, nós temos que procurar ajudar quem precisa, né? Pessoas que precisam. E infelizmente você vê hoje aqui no Brasil, pelo menos, as pessoas não têm muita noção, porque
né? Você vê imagens das capitais, as pessoas em festas aglomeradas. Aqui também os supermercados, ô Manuel, adotaram a medida de colocar faixas no chão, por exemplo, de frios, de caixa, né? Tem rede de supermercado que estão disponibilizando álcool em gel, luva para a pessoa entrar, né, em cidades vizinhas aqui estão fazendo isso, né? E as pessoas que saem tem que ter higiene mesmo, né? Higiene para não levar para casa as pessoas de alto risco. Cuidado, né? O Carlos Manuel, meu xará aí, Manuel, que é um atleta cruzeirense, representa aí Cruzeiro correndo, traz vários títulos para a cidade, orgulho aí pra gente. Falou que ele tem treinado dentro da casa dele, que ele tem visto muitos grupos de pessoas ainda correndo pelas ruas. Aqui na Austrália, ô, Manuel, aqui você pode sair de casa para fazer exercício, pode sair para correr, fazer um exercício no parque, desde que você mantenha a distância de 2 metros de cada pessoa e que você não vá com mais de uma pessoa, de preferência sozinho. Mas aqui ainda é possível você sair para fazer exercício, está permitido. Desde que você vá sozinho ou se você for com alguém, mantenha essa distância social. O Vinícius Faria, que mora aqui na Austrália também, em Gold Coast, falou, e as pessoas do grupo de risco que estão passeando por aí. Eu acho, assim, tem que se conscientizar, né? Acho que quem é do grupo de risco não é jovem, não é mais jovem, já são pessoas com experiência de vida, que sabem o que é o certo e o que é errado, então são pessoas que têm como se conscientizarem e saber, pô, já que eu tô no risco, por que que eu vou pra rua, né? Exato, exato. É muito importante nós solidarizarmos, né? Nós assumimos a responsabilidade para nós. Saber se um vizinho está passando uma necessidade porque perdeu o emprego através desse Covid-19, do coronavírus, eu me solidarizar, ajudar de alguma forma ele, né? Então, a gente tem que se ajudar ali nesse momento. É um momento que a gente precisa ser solidário. É aquilo que a doutrina social fala, ensina. Ser solidário, se preocupar com a dignidade humana, se preocupar primeiramente com a pessoa ali, né? É uma vida, é uma vida. Eu acho que é indiscutível, é vida. É a vida. Uma coisa que tem percebido também é que os casos de coronavírus, tanto aqui na Austrália como aí no Brasil, a gente está no mesmo assim patamar de desenvolvimento da doença e tem subido demais, né? E o Caio perguntou para a gente se a população de cruzeiro ou de cruzeiro do Brasil de modo geral ou da Austrália está preparado para o isolamento vertical. Aqui na Austrália não existe a ideia de isolamento vertical, aqui é isolamento geral mesmo, está todo mundo proibido de sair de casa, não posso visitar amigos, não posso ir na academia fazer as coisas básicas. Aí no Brasil, eu acho assim, é uma ideia interessante, se for considerar a questão econômica, mas eu acho que não é a melhor ideia para o momento. Eu acho que para o momento, quem puder ficar em casa deve ficar. E se for implantar o isolamento vertical, foi o que eu falei, as pessoas têm que se conscientizarem e saber onde seu calo aperta, né? Usando ali esse ditado. Se tem educação para isso, vai de cada um. Eu acho meio difícil no Brasil isso acontecer, mas eu espero que as pessoas usem esse momento para se reinventarem, se readaptarem, pensarem diferente, buscar outros caminhos de ideias para se colocar no lugar do próximo, né? A intenção do isolamento social também é para não quebrar o sistema de saúde. Por exemplo, Cruzeiro, se aconteceu um surto e infelizmente não suporta pelos leitos, não tem leitos para atender todo mundo, infelizmente, né? Por mais que fosse no período que a Santa Casa estivesse no auge dela, né? Naquele auge que atendia toda a região, ainda não suportaria, né? Uma cidade com um pouco mais de 80 mil habitantes. Se acontece um surto gigantesco que não tem 1.000 leitos para poder atender, né? Não, Então, não, a só intenção... Pode perguntar. exato, estrutura do SUS. E só para você ter uma noção de como esse é uma questão assim, que não é só Cruzeiro, não é só Brasil, aqui Melbourne, ela foi considerada por 7 anos a melhor cidade do mundo para se viver. E aqui já estão começando a fazer os estádios, centros de convenções, tudo de hospital de campanha, porque justamente o sistema de saúde aqui também não tem espaço suficiente para atender as pessoas que possam vir ficar doentes. Então, assim, você pensa que uma cidade que foi considerada 7 vezes a melhor cidade do mundo para poder chegar nessa atitude de montar o hospital de campanha já se preparando para o que pode vir, imagina no Brasil que tem o sistema de saúde, o SUS, que muita gente pensa que é de graça, e não é de graça, a gente paga através dos nossos impostos, nesse sentido, que se entrar em colapso, cara. Realmente.
realmente vai ser triste, vai ser triste. Então, o importante é ficar em casa mesmo. Eu acho Ficar que em casa, o momento agora pede isso. O pessoal que estiver falando home com a gente, office. estiver acompanhando, quiser mandar aí perguntas pra gente, mande, vamos bater esse papo. Paulo, falando um pouco mais aí de você, da sua atuação em Cruzeiro, eu sei que aí que você é, tem um gosto por gestão pública também. Como é que surgiu essa vontade sua de ter atenção com essa área da gestão pública e acompanhar um pouco aí bem de perto as questões políticas de Cruzeiro? Então, Manuel, é o seguinte, quando eu comecei a fazer geografia, eu pensava em ir mais para a área da geografia física, estudar climatologia, geologia, meteorologia, pensava com isso. Mas eu me deparei com geografia política e geografia econômica. E ali, o saudoso professor mestre Wilson Mendes, né? Não sei se alguém conhece, mas era um professor que fazia a gente pensar, levava a gente à reflexão ali, né? A olhar. Então, a partir do momento que a gente começou a estudar os autores ali, Yves Lacoste, Milton Santos, entre outros ali, a gente começou a se deparar com uma visão muito crítica daquilo que acontecia ao nosso redor. Então, a partir do momento que a gente começa a ter uma visão crítica, partindo do princípio, do local nosso aqui, a gente tem o sentimento de que eu quero fazer algo diferente, né? Eu quero poder contribuir mais, eu quero poder fazer algo que possa favorecer, ajudar as outras pessoas, não pensar no benefício próprio. Então eu comecei a me interessar, a me envolver mais. Aí eu comecei a fazer a escola de liderança, comecei a atuar diretamente, trabalho com jovens ali na área religiosa. Então havia um prazer meu em doar todo o meu tempo, às vezes dinheiro, às vezes tudo gratuito para o jovem ali ter uma mudança de vida. E a gente vê de jovens que a gente trabalhou há 8 anos atrás, hoje casando, tendo seu trabalho, isso é uma gratidão que não cabe dentro do peito. Então, a partir desse momento, começar a aprofundar, né, a área de saúde, trânsito, turismo, tudo para favorecer a família, ter uma área de lazer, tudo envolve o ser social da pessoa, né? Acredito que esse gosto partiu da geografia política, onde a gente começou a ter uma visão mais crítica daquilo que é a sociedade à nossa volta, né? Eu fico E feliz você aí, demais, cara? cara. Eu fico feliz demais porque, assim, eu vejo que mais jovens, principalmente em Cruzeiro, tem alguns me procurando para poder trocar uma ideia sobre essa área de gestão pública e vejo que mais jovens estão cada vez mais interessados em buscar espaço, em buscar oportunidade de representar a cidade de uma maneira ou de outra. E eu fico muito feliz, espero que outros mais jovens também despertem esse interesse. No meu caso, que você perguntou, a política surgiu na minha vida, acho que desde criança sempre gostei, sabe? Sempre, meu avô, minha avó sempre trabalharam na prefeitura, aposentaram lá, ficaram mais de 30 anos. Eu desde pequeno gostava de ir com meu avô pro trabalho, com a minha avó pro trabalho dela. Eu, na época de campanha, eu colecionava santinho de vereador, de candidato, e eu ia pros comícios, adorava ir com a minha avó, meu avô gostava muito de política também. Então, assim, eu tenho esse gosto por influência dos meus avós, e as coisas foram acontecendo na minha vida, assim, de maneira que às vezes eu não sei nem explicar. Eu comecei a fazer comunicação, aí fui trabalhar na rádio, logo já fui para a prefeitura, aí da prefeitura lá surgiu o gosto mais dentro, trabalhei na área de comunicação e comecei a entender como as coisas funcionavam mais dentro do sistema da prefeitura. Aí falei, poxa, que bacana, em 2012 me convidaram para ser candidato a vereador, eu não quis, porque eu não estava preparado ainda, e fui estudar, usei a campanha de 2012 para entender como é que funcionavam as questões eleitorais, tanto em Cruzeiro como fora da cidade, de dentro de uma campanha. Aí usei essa experiência, fiquei mais 3 anos na prefeitura. Em 2016, conversei com meus amigos e minha família. Falei, não, agora eu estou preparado, estudei, me capacitei para poder ser um candidato a vereador. E foi onde a gente fez a campanha. A gente conquistou 541 votos. Ali são votos realmente de pessoas que pesquisaram sobre o meu trabalho, pesquisaram sobre minhas ideias e me apoiaram. Graças a Deus, não precisei beneficiar ninguém de nenhuma maneira para poder conquistar um voto que seja. Foram, assim, votos reais. E só para você ter só para você entender um pouco, foram 541 votos, eram 255 candidatos. Eu fiquei em 13º de 255. E dos 10 vereadores que foram eleitos para essa gestão, eu tive mais votos que 6 dos 10. Mas por conta do sistema eleitoral aí no Brasil, eu não
não conquistamos uma cadeira. Mas foi uma experiência muito bacana, porque assim que acabou a eleição, começou o mandato, fui convidado para trabalhar na Câmara Municipal como assessor de gabinete do vereador Chinho, e foi uma experiência incrível, porque assim, fiquei 8 anos na prefeitura, aprendi tudo sobre o sistema do executivo. É, e me preparei para ser vereador, estudei, se eu tivesse sido eleito, saberia como atuar lá na frente. Porém, eu não conhecia o sistema do legislativo como eu conhecia do executivo. E quando eu cheguei lá, sim, foi uma surpresa, porque é um pouco diferente do que eu imaginava. Então, fiquei lá 2 anos e meio, e foi aonde me despertou o interesse de buscar outras referências, sabe? Falei, poxa, trabalhei 8 anos na prefeitura, agora mais 2 anos na Câmara, e assim, acho que mais do que isso, a gente tem que sempre se capacitar, sempre buscar entender mais sobre a cidade. Porém, eu já estava ali, já assim, sabe, estagnado, eu sou muito ansioso, sempre buscando conhecimento, então eu falei, não, tá na hora de eu buscar uma visão diferente. Foi onde eu decidi vir aqui para a Austrália para poder fazer esse intercâmbio e aprender como é que as coisas funcionam aqui, considerando que eu escolhi a cidade que foi eleita por 7 vezes a melhor cidade do mundo para poder viver e ter essa referência. Graças a Deus, agradeço a Deus todos os dias por ter tido essa oportunidade, trabalhei para poder me proporcionar isso, minha família me deu apoio também, e estar aqui na cidade aprendendo como as coisas funcionam é incrível. Eu tenho aqui meu caderno, onde eu anoto tudo que eu vejo para poder fazer meus planos e um dia poder voltar aí para Cruzeiro e continuar fortalecendo e ajudando a cidade como é possível. Mas assim, acho que a política ela nasce na veia da gente, né? Quando a gente tá na gente, não tem gente. A gente tenta, mas está sempre ali rodeando a gente. E eu quero fazer um alerta aí também para os jovens de Cruzeiro que têm vontade de estar nesse meio, de conhecer, de entender mais, porque assim, política você não precisa gostar, mas tem que entender. Porque se você não entende, se não gosta, tem outro que entende, que gosta, que vai estar te representando lá. Então é melhor você Exato. entender para você poder cobrar as pessoas, né? Então, assim, me coloco à disposição. Eu tenho certeza que o Paulo também e outros jovens, Disponível. como. Oi? Disponível também. Disponível para poder conversar e entender e ver ideias, porque, assim, política é um coletivo, né? Eu sei que tem situação e oposição. Oposição é importante, quem sabe lidar com oposição é importante, porque a oposição ela mostra para a gente, ou seja, mostra para os líderes os erros que estão cometendo, e é possível, se o líder for, vamos dizer assim, esperto, vai poder usar a oposição a seu favor para poder entender o que precisa melhorar e manter esse diálogo, né? Eu acho que assim, por exemplo, um exemplo em Cruzeiro, Câmara Municipal e Prefeitura, é preciso ter um diálogo institucional, sabe? Não precisa ficar só falando mal ou só elogiando, mas assim, precisa ter um diálogo institucional para que as coisas caminhem bem, né? Eu acho que o jovem tem que buscar esse protagonismo dentro da política para que a cidade, o país como um todo tenha assim essa oxigenada e as coisas mudem de verdade. Acredito sim, Manuel. Às vezes a pessoa acha que está atuando jovem na política, ele tem que ser um candidato, ser vereador para poder estar atuando na política, né? Por exemplo, esse feito aí de 2015 do Plano Municipal, onde um jovem foi capaz de alterar 2 parágrafos para o Plano Municipal de 10 anos, De 10 né? E eu anos. não era vereador. Não era Não, vereador e estava dentro, né? cara, 2025, esse né? é um exemplo disso. Você tem 26 anos, você há 10 anos trabalha com jovens, com famílias. Desde os seus 16 anos, você era um adolescente, ainda você já fazia um trabalho diferenciado de que muita gente faz. E isso é prova viva de que não precisa de política para poder fazer. Você basta querer fazer Exato. diferente, né? Bom Exato. E seria se Bom seria se você tivesse lá a sua oportunidade de ser um vereador, um prefeito no futuro e fazer isso de maneira mais efetiva, representando uma comunidade como um todo, né? exato, né? A gente precisa de pessoas que representem e que dá uma cara jovem, vamos dizer assim, para a Câmara Municipal, para uma secretaria, para uma prefeitura, para um cargo público. Acabei de entrar na faculdade de geografia, com 18 anos eu fui lecionar, fui dar aula de professor substituto, dei aula de filosofia, sociologia, dei aula na Arca de Noé de história. Então, com 18 anos ali, as diretoras pensavam que eu era aluno, ô Manuel. Pedi para poder, você tá matando aula? Eu não, eu vim substituir tal professor. Tá, você é o professor novo, né? Então, a gente passa por situações assim
que você ganha um respeito até da própria classe. A gente entende o que a pessoa está falando e precisa ali. E outra, jovem, fala a linguagem de jovem. Fala a linguagem jovem. Você consegue ganhar o jovem ali por você ser jovem. Pelo fato de você ser jovem, você já ganha o outro jovem ali, né? Então, o diálogo, né? Você falou assim, o que Não, você e eu falou acho assim também. Não é só o jovem, gente. Eu, em particular, respeito muito os mais velhos que são, por exemplo, da política, que fizeram uma política boa, que são, porque assim, né? Sim, com certeza. Até te falei isso ontem no áudio que eu te mandei. Em todos os segmentos tem gente boa e ruim. Médico tem médico bom e ruim, enfermeiro tem enfermeiro bom e ruim, dentista tem dentista bom e ruim, advogado tem advogado bom e ruim, padre tem padre bom e ruim, pastor tem pastor bom e ruim, político tem bom e ruim. Infelizmente a mídia mostra mais os ruins do que os bons, mas a gente tem boas referências na política também. Então, assim, pessoas mais velhas que fizeram um trabalho muito bacana aí em Cruzeiro ou em outro lugar, que a gente tem que usar como referência a experiência dessas pessoas para a gente poder, com o nosso gás novo, fazer colocar os bons exemplos em prática e levar os aprender, né? exemplos novos Aprender. e aprender. Exato. O Douglas Mazucchi, também é um jovem aí cruzeirense que eu sei que gosta muito de política também, perguntou assim pra gente: o que vocês acham sobre a possibilidade de adiantamento das eleições municipais para 2022 devido à pandemia? Olha, eu acho assim, é uma coisa que precisa ser estudada. Aqui na Austrália eles falam que as questões do coronavírus vão se amenizar em 6 meses. Então aqui a previsão é de que as coisas comecem a voltar ao normal daqui a 6 meses. E se a gente for levar isso em consideração, daqui a 6 meses já está bem perto da campanha, né? Aí no Brasil. Não sei como vai ser isso, espero que sejam menos, mas eu acho que se precisa fazer um estudo importante nessa questão, que se for necessário, por conta de salvar vidas, que seja adiada as eleições. Se achar que não, que sejam feitos, mas de qualquer maneira pode ter certeza que esse ano vai ser uma eleição diferente de tudo que já aconteceu. Acredito que se as eleições fossem todas entrelaçadas, né? Presidente, governo, deputado, federal, estadual, vereador e prefeito teriam um gasto menor para os cofres públicos, né? Porque você gasta bilhões para estruturar uma eleição municipal depois de 2 anos, para estruturar uma eleição a nível nacional. É muito dinheiro que vai. Se alinhasse os quatro, seria perfeito, mas infelizmente há interesses políticos, tanto quanto de deputados quanto de vereadores, né? Porque há interesses dos deputados montar a base deles aqui para ter apoios futuros. Então, seria mais viável ter, porque era gasto menos gasto, mas, infelizmente, o sistema do Brasil, por interesses políticos, não passa. A Rosa Weber, esses tempos, disse que o Brasil tem condição suficiente para fazer a eleição. Já foi tirado de pauta a distribuição do fundão eleitoral. Então, tudo indica que no Brasil vai ter eleição e não vai juntar isso. Bolsonaro, ele disse que seria interessante unir esses dois tipos de eleição para ter um gasto menos. Tem pessoas que defendem, tem pessoas que são contra. Para mim, na minha visão, seria mais acho que seria interessante, cara. Mais econômico, seria mais econômico. Sim. Seria um pouquinho complicado ali escolher todos os candidatos, votar em 10 no mesmo dia, mas eu acho que é possível. A Irene Ehringer, diretora da FATEC, está acompanhando a gente, a FATEC aí de Cruzeiro, mandou um coraçãozinho, falou que adora esse rapaz. Um abraço aí, professora Irene, diretora da FATEC, acompanhando a gente também. A Agatha falou que o nosso cafezinho em Cruzeiro ficou para a história. Assim que eu chegar, eu faço questão de ir tomar um café com você, que eu sou a mãe. Um beijo para Fátima, minha amiga querida. E o Caio Dom. Caio é médico em São Paulo, é um amigo bastante especial também. Falou assim: total apoio para vocês e para novos nomes na política. Desejo sorte para vocês dois. Um grande abraço e torço por você, Maneco, em tudo. Obrigado, Caio. Sucesso aí. Ana Cláudia Sudário acompanhando a gente. Ana Cláudia, minha vizinha lá em Cruzeiro. Saudades. O Carlos Manuel Bittencourt mandou: o que vocês acham sobre o ensino da autocrítica para jovens? Acha que a política pode influenciar? Autocrítica para jovens. O jovem hoje já tem buscado conhecimento, né? Hoje o conhecimento está em fácil acesso ali. O jovem entra, consegue ter um ensino, mas acredito que a partir dos ensinos de base a gente já começa a formar mais adolescentes e jovens pensadores para ter autocrítica, porque, por exemplo, eu sei aonde eu preciso melhorar, onde eu preciso estudar mais.
eu sei que tem determinados assuntos que eu não domino, eu preciso aprender aquilo. Acredito que se for trabalhado desde o ensino de base, a pessoa ter um autoconhecimento de si, uma autocrítica de si, eu acredito que o desenvolvimento dela como pessoa e como intelecto será extremamente grande, porque hoje a pessoa não aceita a crítica do outro. Você não acredita do outro porque ela não aceita nem a autocrítica por si só. Exato. Acredito que se trabalhar desde base a autocrítica essa é uma ideia que eu considero muito também, investimentos na educação de base das crianças, porque eu acho que ali começa, né, se preparar para o futuro. Então, eu acho que quando a criança recebe uma educação de base sólida, que começa ali na creche, no pré-1, no pré-2, acho que é ali que tem que começar, e é lógico, não só dentro da escola, mas dentro de casa também, né, porque o pai e a mãe são os principais responsáveis pela educação do filho. Mas eu acho que quando se investe numa educação de base, o futuro de uma criança tende a ser bem melhor. Aqui o Márcio Queiroz tá mandando um tchauzinho pra gente, o João Paulo Kim também apoiando, falando isso mesmo, excelente. Douglas Mazuco falou que concorda sobre as questões das eleições. O Matheus acompanhando a gente. João Henrique, JHS, um abraço, João. João Pedro Henrique. Nicole, JHS Studio. João Pedro Nicole, grande amigo aí de Cruzeiro, acompanhando também. Falou que seria mais econômico para o governo se as eleições, acredito que seja sobre isso, fossem todas de uma vez. E o Matheus falou, vem tomar um açaí, Manu. Vou aí tomar um açaí assim que eu voltar para o Brasil. Ângela Espirro, saudades, não te vi dessa vez, Manuel. Pois é, tive aí no Brasil, Ângela, um mês e meio de férias, curti com a minha família e a gente não se viu, infelizmente. Mas estou te esperando aqui na Austrália, que a sua filha mora em Sydney, aí de Cruzeiro a Marissa também, então vem para cá para poder acompanhar. Sunny tá assistindo a gente. Hey Sunny, how's it going? Sunny is from, I don't know. Eu não sei de onde que ele é, mas eu sei que não fala português. Mas. Tá entendendo muita coisa aqui, então. Não entende, mas mandou um tchauzinho pra gente aqui. Paulo, Tchau. Vamos falar um pouco mais de você, cara. Seus projetos futuros, quais são agora a partir desse ano? O que mudou aí com o coronavírus? Teve que mudar alguma coisa? O Sunny falou, I'm from New York. Então, essa conexão chegou lá nos Estados Unidos também. Alagoas, Estados Unidos, Austrália. Estamos internacional. Cruzeiro, cidade menina, amada cidade menina. Aqui é um então, polo Manuel, de Cruzeiro na Austrália. Eu tô precisando da minha aqui, viu? A próxima. Se Deus quiser. Projetos futuros, né? Eu trabalho no escritório da renovação. Ali reduziu bastante para home office. Nós somos em torno de 30 pessoas, né? De 30 pessoas ficou 10 ali, né? E como eu trabalho no Instituto de Educação à Distância, está bem propício, né, o meu departamento para trabalhar, para levar formação e ensino para as pessoas em casa, né? Os projetos futuros continuar, Manuel, ampliar e continuar esse projeto. Eu acredito na juventude, né? Eu acredito que é um projeto que é uma inspiração, porque eu por si mesmo eu não teria capacidade de planejar, estruturar e ter a aderência da população para poder executar esse projeto, né? Ampliar esse projeto, atingir jovens e também famílias, né? Porque nós não atendemos somente jovens, mas muitas famílias que nós visitamos e vamos em casa, nós conseguimos dar uma assistência de alguma forma, uma ajuda, uma orientação, atingir bastante. Tenho projetos futuros para poder estar inserido mais na política na cidade de Cruzeiro, tá muito mais inserido, né? Acompanhar mais de perto os projetos, fazer um intercâmbio ali com pessoas que fazem parte do executivo, tá dialogando, tá apresentando situações de melhorias, projetos de turismo, já tenho conversado com o secretário de turismo, né, projetos de turismo que a gente pode desenvolver para a cidade de Cruzeiro, uma linda vista que tem no Itagaçaba, não sei como até hoje não tem um mirante lá para a gente ver a nossa serra, a nossa linda serra. Pessoas de fora ficam encantadas com a vista que Cruzeiro tem, né? Uns amigos meus do Rio de Janeiro, seminaristas no Rio de Janeiro, esteve aqui
e ficou encantado com a serra, que é tão perto. Eles falaram assim, nossa, mas é tão perto. Eu falei, nossa, vocês têm o Cristo, nós temos a serra. Então, eu quero atuar mais nessa área dentro da política da cidade de Cruzeiro e trabalhar principalmente nesse projeto. Quero ampliar esse projeto, né? Contar com pessoas como você, né? Que tem um vasto conhecimento, que pode nos ajudar, ensinar pessoas carentes, a atingir o jovem como carente e mostrar para ele e para a família dele que eles têm jeito, que eles podem mudar e conseguem mudar. Então, eu quero estar nessa atuação aí. Excelente. Aqui, ó, o pessoal tá falando que já quer conhecer o projeto. O Manuel Bittencourt falou que gostaria de participar do projeto e a Ângela Espirro falou que quer te conhecer também. Então, assim, ó, o pessoal pode mandar no direct que a gente conversa melhor. Exato. Quanto mais pessoas estiverem envolvidas, é melhor. Sim, Quem mandou mensagem aqui também? Trevi. Hey, my brother, how's it going? Trevi lives here in Australia. He's a nice guy. It's our race, man. Ele participa de corridas de cavalo, cuida dos cavalos aqui, é muito legal. É um amigo aqui também da Austrália. E eu acho legal essa oportunidade de conhecer pessoas diferentes. Você acaba conhecendo gente de diferentes culturas, diferentes lugares do mundo, e cada um com um ensinamento que a gente pode levar para a vida. Eu acho que quando a gente está cada um no seu meio, aberto a conhecer novas pessoas, que nem o Manuel e a Ângela Espirro querem conhecer você, o Manuel que já te conhece, que já é seu amigo, mas quer participar do projeto, a Ângela Espirro quer te conhecer. Quando a gente dá a oportunidade as pessoas virem para a vida da gente para poder agregar, isso é demais. Eu acho que tem muita gente boa aí pelo mundo, e em Cruzeiro, ou onde quer que seja, disposta a ajudar, né? E muita gente disposta a ajudar, mas não sabe como ajudar. Não Exato. sabe que existe um projeto como o seu, não sabe que existe outros projetos voluntários aí na cidade também, que pode se colocar, que pode abrir espaço para poder ajudar, né? Aqui, ó, a Maria Amélia. Maria Amélia falou que também está à disposição para ajudar. O Yuri é o grande amigo meu que está lado a lado comigo, né? Ele que é o idealizador do Hip Hop Life. Já fizemos 2 edições, tem vídeos mostrando esse projeto. A gente tem apoios bons de espaço. É algo independente, Manuel. A gente não quer envolver ele com prefeitura, não quer envolver ele com nada, para ser algo realmente independente, onde a pessoa se solidariza ali em querer ajudar, né? Eu acho importante a gente ter essa visão solidária. A gente não visa lucro, não visa nada. No entanto, que os voluntários que estão são profissionais que estão fazendo gratuitamente. Então, a gente precisa esperar passar essa questão de coronavírus para a gente retomar. Já fizemos duas Hip Hop Life, foi muito bom, arrecadamos alimentos, doamos, temos projetos de trazer pessoas para dar workshop. Assim, eu tava aí de férias, eu tive no evento do Yuri, eu lembro que você tava lá também, que foi no museu, né? Foi do Murilo. Do Murilo. O Murilo organizou, Murilão. Mas vocês participaram lá, o Murilão, terrível, gente boa. Eu trabalhei nesse dia, mas o Yuri esteve representando a gente lá, dança, essas coisas, né, no hip hop, rap, ele estava lá representando. Né? Conheço o pessoal do skate. Chegou uma mensagem especial para você. Vicente, pai do Paulo, está mandando um abraço a vocês aqui ligado. Um abraço, Vicente, acompanhando a gente aí ao vivo. Ângela Espirro gosta dos jovens. O Tarso, meu primo, grande abraço. João Pedro Nicole, um amigo, mandou um joinha aí pra gente. A Ângela Espirro falou que aí sim a coisa vai funcionar melhor. Ângela, dê suporte para os jovens. Eu sei que você gosta muito. Ângela, professora lá do Colégio Dinâmico, trabalha com jovens todos os dias. Então, tenho certeza que com o seu apoio, a juventude pode fazer diferença. Aqui entrou o Daniel Oliveira, de Cruzeiro também, que é um jovem aí de Cruzeiro super conectado nas questões da cidade. Ele que é o idealizador, fundador do portal Cruzeiro de Notícias. E parabenizar aí também pelo trabalho que ele faz em relação à divulgação dos fatos de Cruzeiro. Daniel, parabéns pelo seu protagonismo na área de comunicação em Cruzeiro também. É muito legal ver os jovens parabéns, protagonistas. É um ótimo trabalho, meu irmão. Um ótimo trabalho. É muito plausível. Acontece o fato, meia hora já tá lá a notícia, certo? Não, o cara é conectado. Nossa, demais. Excelente. É o famoso jovens conectado, né? Eu fico aqui
todo dia já esperando as notícias de Cruzeiro, porque a gente tem um contato direto com um com o outro, tem os grupos de imprensa da cidade que a gente faz parte, mas eu sempre fico conectado nos portais de notícia aí da cidade para poder ver o que está acontecendo, né? E o portal Cruzeiro tá bem aí na minha lista para poder, eu já acordo, aí faço minhas coisas, já vou ver as notícias da cidade. Isso é demais. Você, ô Manuel, você tem planos para voltar, para continuar aí quanto Tenho, cara. tempo? Como é Cara, que é? eu vim pra Austrália para ficar um ano. Aí fiquei um ano, aí começou a aparecer bastante oportunidades aqui. Eu sou membro do Rotary Club aí de Cruzeiro, aproveitar e mandar um abraço para os companheiros do Rotary. Cheguei aqui na Austrália, busquei uma conexão com o Rotary daqui, foi excelente, cara. Estou indo participar de palestras de capacitação, das reuniões do Rotary, de trabalhos voluntários. Isso tem me aberto muitas portas e excelentes oportunidades de conhecer e entender mais sobre as questões sociais, sobre as questões de infraestrutura, de gestão pública, e eu fiquei fascinado. Tanto que foi uma difícil decisão para mim escolher ficar mais um ano aqui, mas pensando no meu futuro, pensando na minha capacitação e nas oportunidades que eu estava tendo no momento, eu decidi voltar e ficar mais um ano, mas assim, é, hoje eu não sei se eu fico mais do que meu visto acaba, meu curso acaba, estou estudando inglês e buscando assim referência na área de gestão pública também. E agora, daqui 2 meses, eu começo uma pós-graduação na área de comunicação e marketing aqui, que é a minha área de formação aí no Brasil. Sou formado em rádio e TV e escolhi fazer essa pós aqui. E meu curso acaba em março do ano que vem. Então, provavelmente em março do ano que vem, no finalzinho de março, estou voltando, chegando aí em Cruzeiro, para aí poder ficar o tempo que Deus quiser, né? Mas Tem que vir aqui. foi o que eu falei, cara. Eu tô aqui aí um mês que eu voltei do Brasil de férias, começou essa questão do coronavírus, aí eu fico pensando, pô, será que eu fiz bem de voltar? Será que eu não fiz? Mas enfim, eu tô aqui isolado, tô em casa, fazendo a minha parte. E, e foi o que eu falei, não tenho uma hora inteira que eu não fique sem pensar como é que tá Cruzeiro, como é que vai ser, minha família, como é que tá aí no Brasil todo mundo, que minha mãe mora em Cruzeiro, meu pai mora em São Paulo, e meu avô mora em Cabo Frio, e minha avó, par de mãe, mora em Passa Nossa, tá Quatro. Então fica espalhado. assim, ó, o pensamento da galera em cada um num cantinho aí do Brasil. E, mas é isso, eu tô aqui com fé em Deus, que a gente vai passar por isso logo. Mas não é fácil estar sozinho, não, viu, cara? Não é fácil, não. O comércio aqui também tá tudo fechado. Minha esposa trabalha no comércio, né? Trabalha na Calsul ali. Tá tudo fechado. Ela foi um dia achando que ia abrir de novo, acabou se isolando de novo. Não, mas eu Né? acho que o Mas, momento é ô, esse, eu Manuel, acho que. Sim, eu tenho uma pergunta para fazer para você aí. Cara. faça. A gente sabe aí que a gente tem muita coisa em comum ali, né? Acredito que se jogarem um projeto na nossa voz, a gente vai querer deslanchar, vai chamar pessoas, vamos fazer acontecer, vamos fazer acontecer. Mas eu queria saber do sentimento, daquilo que passou em você quando você encontrou com o Papa Francisco. Nossa, cara, esse foi um momento. Eu ouso falar que foi o maior momento de fé da minha vida. Porque aconteceu? Na ocasião da Jornada Mundial da Juventude, eu estava como voluntário na Igreja Matriz aí em Cruzeiro, na Paróquia Imaculada Conceição. E ajudei, junto com o Felipe Carvalho, o Padre Fernando e a galera na época, a organizar o grupo de jovens da paróquia, fazia parte da Pastoral de Comunicação, da PASCOM, e ajudei a organizar o grupo de jovens. Foi para o Rio e foi para Aparecida. E tem um cruzeirense, que o nome dele é Luiz Carlos Pugiali, ele até lançou um livro recentemente, ele mora no Rio, e ele é cruzeirense, e ele foi o único brasileiro que trabalhou na viagem dos 3 papas ao Brasil, e ele foi um dos coordenadores gerais da Jornada Mundial da Juventude. A gente tem uma amizade bem próxima, ele é um cara interessante para você conhecer também, depois vou colocar vocês em contato, e ele me convidou para poder fazer uma viagem de agradecimento ao Papa por ele ter vindo ao Brasil. Então a gente foi com uma comissão do governo do Rio e também da comissão que organizou a Jornada Mundial da Juventude até o Vaticano em Roma. Só que foi assim, eu achei, eu vou lá, vou participar da missa, vou, Na Santa né? Marta? Foi na Praça de São Pedro, cara. Na Foi Praça na São Praça de Pedro. São Pedro. Naquela audiência geral que o Papa faz toda quarta-feira, sabe?
E Sim. eu falei, não, tá bom. Aí eu cheguei lá, aí a gente foi entrando, sentamos num lugar assim bem próximo, já falei, nossa, já tô privilegiado, né, de onde eu tô sentado. Aí acabou a audiência, o Papa desceu a escada, foi cumprimentar os enfermos, os doentes que estavam lá, acabou que ele veio andando, deu a volta e veio andando no cercado justamente onde eu tava. Eu falei, não acredito que ele vai chegar aqui perto de mim. Pensei, né? Dito e feito, cara. E eu não imaginava que fosse acontecer isso. Não tinha, sei lá, levado uma bandeira de cruzeiro, alguma coisa que fosse para poder presentear. A única coisa que eu consegui fazer na hora foi um bilhetinho pedindo oração para minha família, os meus amigos, para abençoar o cruzeiro. E ele chegou perto de mim, eu falei, meu Deus, não acredito. Falei em português para ele, porque ele entende, ele sabe português e um pouco parecido com espanhol, mas ele fala português também. E eu falei, Sim. pô, para mim é uma alegria poder estar. Entreguei o bilhetinho para ele, foi uma alegria poder estar aqui, porque ele foi justamente em 2013, o ano que ele começou o papado, né? Ele já, Papado. primeira viagem para o Brasil, então foi assim, quando estava tudo acontecendo de novidade na igreja. Eu falei, pô, um orgulho para mim estar aqui, te conhecer, tenho certeza que o senhor veio para mudar o mundo. Eu sou do Brasil, de Cruzeiro, participei da Jornada Mundial da Juventude, junto com os jovens da minha cidade, queria uma oração especial que está contida aqui nesse bilhete que para minha paróquia. E, enfim, foi um momento assim bem rápido e mas muito especial. E no final eu pedi para ele me abençoar, que foi onde ele colocou a mão na minha testa e fez uma oração e depois me presenteou com um rosário, sabe, um terço muito bonito Sei, que eu sei. guardo as 7 chaves desse terço Uma relíquia. e relíquia. Foi realmente assim um momento de fé muito especial que sempre que eu tenho a oportunidade de testemunhar isso também, como Deus faz maravilhas e surpresas na nossa vida, né? Assim, poderia não ter sido um voluntário quando me convidaram, poderia ter falado não, poderia não ter sido convidado para ir lá para a Europa, poderia muita coisa ter sido diferente, mas quando Deus traça para a gente os caminhos da vida, a gente acredita nisso, acho que você tem que se entregar nas vontades dele e deixar que as coisas aconteçam. Mas assim, foi um momento muito especial. Eu queria que todos os meus amigos, todas as pessoas, assim, que eu sei que tem fé, que acompanha a gente, tivesse esse momento também. Mas eu fico feliz de ser, assim, um intercessor dessa energia do Papa Francisco para as pessoas, através da foto, através do meu testemunho, enfim, de como for possível propagar essa paz que ele me passou ali naquele momento. Imagino mesmo, né? Eu tive a graça de estar na jornada. Ele passou bem no Uhum. cercado onde a gente estava também, mas Ah, que sendo legal. representado por você, recebi oração através de você ali. Acredito que quando ele impôs as mãos em você, ele te abençoou. Estava abençoando todas as pessoas de Cruzeiro, a nossa cidade, toda a situação que nós vivíamos no período, né? E essa bênção se estende para todas as pessoas. Aqueles que têm ou não têm fé, acredito que a energia positiva é que tem que prevalecer no coração de cada um ali, né? É uma Exatamente. alegria mesmo. E essa era a minha intenção no momento que ele colocava a mão na minha testa, eu pedia pela minha família, pedia pelos meus amigos, especial com certeza para Cruzeiro, que estava ali no bilhetinho que eu entreguei para ele na cidade. E assim, foi um momento incrível. E a gente reza pela gente que tem fé e reza pelos aqueles que também não acreditam, né? Que esse merece Certo. nossa atenção também. Sim, eu acredito que o protagonismo jovem está em todos esses aspectos, né? Um jovem que foi referência lá em Roma, teve a graça e a oportunidade de estar perto do Papa, fez toda essa transição, trabalhou duro, suou, sem querer nada em troca, né? Você não quis nada em troca, você queria apenas que os jovens naquele período tivessem uma experiência, fossem acolhidos, né? Eu acredito que foi uma ação muito solidária, que Cruzeiro viveu acolhendo as pessoas de outra cidade, dando o melhor. Eu vi que e na Matriz nós fizemos uma festa cultural para os colombianos, tinham pessoas da Colombiano. Venezuela, foi excelente. E essa acolhida é algo que nós, né, nessa nova política que temos que fazer na cidade de Cruzeiro, devemos ser assim com todas as pessoas que precisam, aqueles que têm lar, aqueles que não têm lar, aqueles que precisam e aqueles que não precisam. A gente precisa estar disposto a ajudar e fazer diferente, né? Acreditar que a pessoa é um protagonista em potencial, porque Márcio Mendes ele diz uma coisa interessante: você é o protagonista da sua história, né? Você é o protagonista da sua história. É você que tem que escrever e fazer a sua história. Se você acreditar que sua história é uma derrota, você já é um derrotado. Mas se você acreditar que na sua história você é o herói, o vitorioso,
você consegue transformar essa história em um ato heróico, né? Eu acredito que nós somos protagonistas da nossa história. Seja adolescente, seja jovem, seja adulto, seja pessoas com mais conhecimento, nós somos protagonistas da nossa história. Acho que Exato. nós devemos fazer as coisas acontecer. Se a gente não fazer acontecer, não dá, não vai, não Não vai. vai. Fala galera, continuando esse bate-papo, acho que chegamos aí no limite de tempo que o Instagram proporciona pra gente ficar ao vivo, mas vamos voltar aqui, ó, colocar o Paulo de novo comigo, para que a gente possa continuar esse bate-papo e já encerrando daqui a pouco, as pessoas chegando também aí para poder acompanhar essa continuidade do bate-papo com o Paulo, que estava super bacana, e a gente falando sobre o protagonismo Política e nas áreas em geral. Já chamei o Paulo para voltar aqui ao vivo. Pedir para vocês que estão acompanhando compartilhar a live, mandar aí para as pessoas para que a gente possa divulgar mais essas boas ideias que a gente está trocando por aqui. Paulo está de novo. Acho que o Instagram tem aí um limite de tempo para a gente poder ficar ao vivo. Eu tinha combinado com o Paulo 30, 40 minutos, mas já estamos a 1 hora. Tenho certeza que isso ia acontecer. Acho Quando você vir para que não Cruzeiro, seria tem que ser sem diferente. tempo, hein? Não, quando a gente for, vamos fazer uma interação, vamos sentar junto. Graças a Vamos Deus, colocar depois que o 3 coronavírus câmeras. passar, fazer um baita programa vai ser Vamos incrível. colocar 3 câmeras, vamos fazer um cenário, vamos Vai ser pautar em um legal. bate-papo, joga direto, vai ser legal. Legal. Aqui a Angela Spiel falou que quer muito conhecer o Paulo. Vamos criar essa conexão aí. O Vamos Marcelinho conversar. Garcia, saudades de irmão. Também tô com saudade, Marcelinho. Logo estamos junto aí. O João Paulo Douglas falou, Alves, Douglas, um rapaz muito inteligente, um cara bom, mano, você vai gostar de conversar com ele. vamos fortalecer as ideias. Bem-vindo, Douglas. Paulo, estava falando aquela hora que é uma questão importante a gente ressaltar, que é fazer as coisas sem pensar em troca, né? Eu acho que esse é o melhor caminho quando a gente faz o que gosta, quando a gente tem vontade de fazer diferente, a gente não espera nada em troca. E isso é uma coisa que tem que estar sempre pautada na vida da gente, principalmente na política, né? Que muita gente faz a política como emprego, né? Então as pessoas têm que entender até um clichê falar. Eu ouço isso bastante, as pessoas falam, você não é vereador, você está vereador, você não é prefeito, você está prefeito. Isso é uma realidade, a gente não é, a gente pode estar lá ocupando um espaço, mas mais do que isso, Cruzeiro, o estado de São Paulo, o Brasil como um todo, precisa realmente disso, de pessoas que não dependem da política para poder sobreviver. Meu pai me cobra muito isso, ele fala, você quer ir para a área de gestão pública, a gente te apoia, a sua família te apoia, mas tem que ter uma carreira paralela a isso para você Exato. para a política não ser Perfeito. sua fonte de renda, né? Perfeito. E é uma coisa assim, quando eu me coloco à disposição para representar Cruzeiro, quando você se coloca à disposição para representar Cruzeiro, ou outros jovens também colocam-se à disposição, tem que ter esse discernimento de saber que não é para sempre e que a gente não tem que se beneficiar da política, né? E graças a Deus eu sei que a gente não precisa de política. Eu tenho, assim, tô aqui na Austrália, cara, poderia ficar aqui, fazer minha vida aqui, buscar as oportunidades, mas eu tenho vontade de voltar para o Brasil, voltar para Cruzeiro, igual você que está aí, tem vontade, assim, de talvez no futuro representar a juventude, seja como vereador, seja como prefeito. E se a gente não precisa de política, por que a gente vai deixar esse espaço ser ocupado por quem quer se beneficiar dele? Às vezes eu coloco na balança até onde vale a pena, sabe? Deixar tudo aqui, voltar para Cruzeiro, voltar ao Brasil e continuar fortalecendo essa área. E E eu nós penso ao pensamos mesmo... assim, ô Manuel, realmente desculpa, mas realmente é válido isso aí que você está falando, porque você tem uma reputação, né? Existem muitas pessoas que gostam de você. Claro que nós não agradamos 100% das pessoas, tem pessoas que já são mais críticas da gente, tem muito mais pessoas que gostam do que criticam, e muitas vezes nós colocamos a nossa imagem de estar público, né? A mercê a risco ali, porque a gente quer fazer as coisas certas, né? E as pessoas já apedrejam, dizendo, agora está na política, é uma pessoa suja, está se beneficiando. Mas na verdade não é nada disso. Graças a Deus eu tenho minha casa, eu comprei a minha casa, comprei o meu carro, graças a Deus trabalho, graças a Deus não dependo
de política para viver. É exatamente isso que você falou. A gente se um dia entrar, se um dia quiser fazer diferença numa Câmara Municipal, numa Prefeitura, numa Alesp que seja, num Congresso Nacional que seja, né, é porque a gente quer realmente ver a diferença acontecer. Quer fazer a diferença. Sem depender, sem querer nada em troca. Eu acho que isso é excelente. Exato, não, é isso aí, cara. Eu acho que é isso que a gente precisa, eu acho que é isso que o Cruzeiro precisa, de pessoas que não queiram poder, não tenham sede de poder, sabe? E outro dia até recebi uma consideração, porque, assim, eu fui candidato na última eleição e de lá para cá os apoios aumentaram e muita gente se manifestando que me ajudaria esse ano aí. E foi muito difícil decidir não ser candidato esse ano em Cruzeiro para poder continuar me estudando e me capacitando aqui. E o Carlos, ele é lá do Itagaçaba, ex-vereador Carlinhos. Ele mandou um texto que ficou muito marcado, que ele falava assim: Manuel, a gente entende que você não tem a sede pelo poder. Você poderia ficar em Cruzeiro e provavelmente teria chance esse ano, mas você escolheu ir para outro lugar, sair da sua zona de conforto de novo para poder se capacitar e no futuro voltar para Cruzeiro para poder ajudar a cidade. E isso é verdade, cara. A gente não tem sede de poder, sabe? Acho que tudo é na hora certa. Eu não, para mim é indiferente, estar ou não estar, eu vou continuar trabalhando pela cidade do mesmo jeito, fazendo o que é possível, né? Fazendo os Então, eu projetos acho que assim, acontecerem. eu acho que é isso que é importante, é fazer acontecer, cara. Não é só falar que vai e faz foto e reunião para não fazer nada. Acho que não, acho que tem que fazer acontecer, tirar do papel e fazer com que as coisas realmente aconteçam. E é isso que precisa em Cruzeiro. São jovens como você, como eu, como o Douglas, como outros que estão vindo aí, que queiram realmente fazer diferença e lutar por uma cidade melhor, sabe? Acho que quando a política local começar a ter pessoas que pensam dessa maneira, eu acho que a transformação da sociedade é inevitável. Vai começar a ser transformado. Como Paulo VI mesmo dizia, e João Paulo II trabalhou firmemente isso, a construção da civilização do amor, né? Que você constrói uma civilização não a partir de seus próprios interesses, mas em favor do outro, né? Isso aí, Por cara. causa do outro. Né? Pessoal que está Igual acompanhando a gente, o pessoal que está acompanhando a gente quiser mandar perguntas aí para mim, para o Paulo, fiquem à vontade, chama aqui para responder. Essa batina online, né, Paulo? Ao vivo. Douglas. Sou teu Deixa eu fã ver também, Douglas. quem tá aqui. Douglas, Diego, Rosa Grande Diego. Gratini, Jonatas Lima, Rose Zanin trabalha Rosaninha. comigo lá na Renovação É mesmo? Carismática. Um abraço, Rose. Marcelinho mandou um texto aqui, deixa eu ver. Marcelinho Garcia. Eu admiro a sua visão por causa disso, Manuel. Você nunca quis apenas o cargo de vereador ou prefeito. Você sempre pensa na melhoria da cidade. E acompanho isso, não é de hoje. Sua dedicação é inspiradora. Valeu, Marcelinho. Marcelinho me acompanha aí faz tempo, então sabe do que eu tô falando. O Douglas Alves, estamos junto. Paulo, sou seu fã. E a galera se conectando aí com a gente. Olha, a Angela Espirro mandou profetizou aqui. Imagina vocês todos na nossa Câmara de Vereadores. Imagina, Ah, cara. João Paulo imagina. Kim. Parabéns, Manuel e Paulo, por esse bate-papo. Fortalecimento de grandes jovens como vocês é muito importante para a nossa cidade menina. Ah, o Carlos Manuel, qual é o maior sonho de vocês? Cara, hoje o meu maior sonho é que a vacina do coronavírus seja descoberta logo. Acredito que Esse é o todo meu mundo. maior sonho. O maior sonho do momento. Realmente. Realmente. O Felipe Gemelli, Oi Juventude. Felipe também tem um movimento Fala comigo. interessante com a Juventude em Cruzeiro. Tem um grupo deles lá que eles fazem bastante debates lá no museu. Eu acho isso bastante Interessante. interessante. Parabenizar aí eles pelo movimento. Eu acho assim, independente de partido, se manifestar, se colocar à disposição do diálogo, com respeito e compromisso com a cidade é fundamental. Eu acompanho, respeito demais e eu acho isso bastante interessante. O Douglas perguntou como vocês lidaram com os movimentos sociais nocivos à democracia.
Eu acredito que tem que ter pensamentos opositores, porque só ter oposição que fazem a gente agregar valores e crescer. É claro que existe moral e ética em alguns pensamentos e alguns fundamentos. Por exemplo, eu sou cristão, católico, preservo pela vida, é, 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 por pensamentos um pouco assim, vamos dizer, um pouquinho mais conservadores, né? Por causa da fé, da doutrina social, né? Mas incentivar oposições aos extremos, tanto de esquerda quanto de direita, acredito que não tem uma democracia fundamentada. A democracia é quando existe algo, um pensamento bom social, que mesmo aquela pessoa sendo contra seus pensamentos, mas o projeto que ela apresenta social beneficia de forma lícita, ética e moral uma pessoa, acredito que a democracia é fundamental nessa parte, né? Do diálogo, de você conversar, né? Acredito que existem movimentos sociais que não aceitam opiniões, isso a gente nem pode dizer de movimentos democráticos, né? É a polarização que nós Eu vimos acho hoje, que a né? democracia deve sempre prevalecer. Eu acho que foi uma conquista do povo brasileiro que nos proporciona bastante coisa interessante. E uma coisa que me perguntam muito é assim: Manuel, você é de esquerda ou você é de direita? Eu falo, eu não sou nem de esquerda nem de direita. Eu sou diferente, porque assim, é, eu penso que, por exemplo, em Cruzeiro ou em outras cidades, ou no Brasil como um todo, se existe um problema, a sociedade existe um problema que precisa ser enfrentado, precisa ser resolvido, tem que resolver o problema. Independente se é de esquerda ou de direita, não, o problema vai ser o mesmo. Então, acho que os É, políticos têm que trabalhar para poder solucionar os problemas da população, dar mais trabalhar qualidade a de dignidade vida, humana. dignidade humana, infraestrutura, meio ambiente, Dignidade. saúde, enfim, o que for necessário para que a cidade, o país caminhe bem. E isso vai muito, indifere de ser de esquerda ou de direita, sabe? Então, para mim, isso eu respeito muito quem é de esquerda, acho as ideias da Sim. esquerda muito interessante, porém, eu acho que a atuação dos representantes da esquerda sejam um pouco exageradas e não sejam grandes exemplos. A direita não apoia o radicalismo, eu acho que radicalismo não leva a nada, eu apoio o diálogo, eu acho que foi o que eu falei antes. O diálogo entre a esquerda, entre a direita, entre o executivo e o legislativo tem que ser um diálogo institucional visando o bem-estar da população como um todo, né? Acredito que o diálogo sempre é a melhor saída. Sempre é a melhor saída, né? Porque você precisa sanar o problema daquela pessoa, Manuel, que muitas vezes está no atendimento de saúde, sofrendo de dor e não tem um leito para ela ser atendida. Quando eu estava fazendo uma apresentação de dança, eu machuquei o tornozelo, eu fiquei horas e horas na fila do hospital e eu tive, assim, é algo que eu me emocionei na hora, porque era um senhor de idade que estava gemendo de dor, eu acho que ele estava com pedra nos rins, né? E aquilo corta o coração ali, né? Infelizmente, naquele momento, a Santa Casa está, né, bastante defasado o atendimento, pessoas se doam por aquilo ali, tem pessoas que se doam, que são reconhecidas, que são pessoas boas, que estão ali, mas o sistema não tem ajudado muito. Então, eu ali fiquei horas e horas ali esperando atendimento e aquela pessoa sofrendo. Acredito que o diálogo vem a partir do momento em que opiniões se divergem, sim, mas que são opiniões que se divergem para ser algo construtivo para pessoas que têm mais pensamentos de esquerda, pensamentos de direita, que chegam num consenso que não deixa mais aquela pessoa que estava sentada no leito do hospital chorando e sofrendo. Eu acho que a visão construtiva dessa área é nesse sentido, é dialogar para fazer o bem para a pessoa que está do lado, a pessoa que está passando fome, que não tem um emprego, que não consegue pagar a conta, que muitas vezes entra em depressão, porque não consegue trabalhar e realmente é bem complicado. Acredito que o diálogo é a melhor saída para se conversar, é a É esse. democracia. Você respeitar a crença, cultura, religião da pessoa dentro Opinião. Exato, tem que ter É o que eu respeito. falo, cara. Eu falo assim, eu gosto muito de receber, eu não falo críticas, eu falo considerações. Eu gosto muito de receber considerações, sabe? Mas pode entender como crítica também, que pra mim dá no mesmo. Que as pessoas falam, Manuel, talvez se fizesse isso de outro jeito seria interessante. E eu recebo a crítica, a consideração de uma maneira muito aberta, sabe? Eu, assim, se eu tiver errado, vou pedir desculpa e vou tentar melhorar na próxima. Se a minha ação
foi assim, eu tenho consciência do que eu fiz e sei que dentro da minha visão é certa, eu vou conversar com a pessoa, ter ali um debate, um diálogo, para a gente poder se entender, fazer que a pessoa entenda também meu ponto de vista e respeite a minha parte. Então, eu acho que assim, a gente tem que estar sempre aberto também às considerações, principalmente a gente que tem essa vontade de atuar na questão de gestão pública na cidade, estar sempre aberto a receber as considerações é fundamental e saber administrar isso, né? Eu acho que não adianta ficar bravo, porque a gente não vai agradar todo mundo nunca, mas acho que é um respeito que tem que vir das duas partes. E a Clara Mendes falou assim, ó, resolver os problemas sempre lembrando que o Estado é laico. Exato, Clara. Ângela Espirro novamente, nossa Cruzeiro, Muito bem cidade colocado, claro. menina. Exato, exato. Nossa Cruzeiro, cidade menina, com tantos jovens com esses pensamentos. Temos muito que crescer em tudo. Um trabalho social maravilhoso. Eu acredito nos jovens, eu acredito na juventude. Aí, ó, o nome tá pegando já, hein, Paulo? Nosso lema aí, amigo. O Diego falou, todos os dois lados têm coisas boas, tanto a esquerda quanto a direita. Entendo que o equilíbrio é fundamental. Exatamente, Diego, é isso que a gente falou. Aleph Martins, lá do bairro Itagaçaba, acompanhando a gente também. Um abraço, Aleph. Batateiros Cruzeiro, Thiago Lemos, conectado. O Diego, que devemos fugir principalmente ao fanatismo. Exatamente, cara. Esse fanatismo Acho que é muito interessante, Manuel. Carol Wojtyla escreve muito sobre fé e razão. Cara, é fundamental. Qualquer pessoa que quer entender sobre essa questão racional de fé e razão, para não entrar num fanatismo, acho que teria que adentrar um pouco nesse escrito de João Paulo II, né, Carol Wojtyla. Fides et ratio. Nossa, uma excelente meditação ali. Exato. O Diego ainda falou tudo, Paulo. Precisamos nos unir para construir algo melhor. Hoje em dia, ambos os lados estão mais a fim de destruir do que de construir. Felizmente, sempre tem aquelas pessoas que torcem pelo quanto pior, melhor, né? Eu acho que isso vai ser difícil combater. O doutor Vinícius Florentino, meu primo, entrou aí conectado com a gente também, mandando um joinha. Vinícius, bom trabalho aí para você. Você que é médico na linha de frente aí, talvez o combate ao coronavírus. Boa sorte, se cuida, cara. Fabrício Rios conectado aqui também. O pessoal tá chegando de novo, hein, Paulo? Segunda parte da live, já ficou 1 hora agora. Então já era para ser 40 minutos, 30 minutos, tá 1 hora e meia. Tá bom, vamos conversando com o pessoal. Tá o pessoal perguntou qual que é o seu sonho. Eu ilustrei 3 livros já, Manuel. Foram 2 livros infantil e um livro de terapia anti-estresse para adolescentes, jovens e adultos, né? Mas eu gostaria muito um dia de escrever uma história, de criar meus personagens, de criar um enredo ali. Acho que seria um sonho um dia poder escrever isso aí. Escrever um livro. Já vai anotando as ideias aí, cara. Já vai anotando as ideias. A Ângela Espirro falou, com certeza sou professora, conheço muitos jovens como o Paulo falou, respeitar tudo e todos. Estou muito feliz de estar ouvindo tudo isso. Eu fico feliz demais, Ângela, porque já conheci o Paulo, assim, de um tempo atrás, a gente acho que nunca chegamos a fortalecer uma amizade pessoalmente aí em Cruzeiro, a gente se cumprimentava, mas a gente começou a conversar há pouco mais de uma semana, quase uma semana, e justamente com essa vontade na área de gestão pública, a gente alinhando boas ideias, e eu fico feliz demais, fico muito feliz de ver que em Cruzeiro tem jovens com vontade de trabalhar e fazer a diferença, e não é nem vontade de trabalhar, são jovens que já trabalham, que já fazem a diferença no seu meio e que buscam a oportunidade de poder fazer mais e mais e mais, e se Deus quiser, a gente vai chegar lá e foi o que eu falei, ganhar um espaço para poder fazer a diferença. O Diego falou de novo aqui, ó, fé é o que sempre busca em Deus. Quando se trata dos nossos governantes, prefiro agir com a razão, analisar o trabalho deles. Exatamente, cara, tem que analisar bem. Uma coisa que eu falava na campanha, cara, uma coisa que eu falava na campanha quando eu batia na porta das pessoas era assim, ó, eu tô aqui me colocando à disposição, estudei, trabalhei, me preparei para ser um vereador. Se você quiser votar em mim, você pode ter certeza que vai confiar, mas se você não for votar em mim, não tem problema, mas por favor, pesquise quem vai votar, analisa bem para não votar em qualquer um, porque de qualquer um, a cidade já estava como estava. Então, acho que assim, as pessoas têm que realmente
é analisar o trabalho de cada um agindo com a razão e principalmente aqueles que já tiveram oportunidade, né, de representar a cidade de alguma maneira e que talvez sejam candidatos de novo, que busquem o histórico dessas pessoas e vejam o que essas pessoas fizeram para saber se vale a pena votar de novo, dar oportunidade de novo ou não. Não sei aí, eu não sei como é que funciona a política aí em Melbourne, mas aqui em Cruzeiro, você sabe, um pouco assim que, infelizmente, né, não estou falando daqui, de agora, desse momento, mas em outras legislações, assim, infelizmente a população escolhe pessoas sem conhecer, talvez, né? Infelizmente é influenciada, não tem uma campanha honesta que nem você teve, que você falou, que 541 votos, foram pessoas que realmente escolheram por você porque te conhecem, porque confiaram em você, você não precisou fazer nada para comprar aquilo. Né? Infelizmente, tem muitas pessoas que votam sem conhecer, sem saber, né? E o poder político que a gente precisa muito mudar é essa questão da troca, né? Fazer por troca porque asfaltou aqui, porque cortou a grama aqui, porque tirou foto para mostrar que está fazendo. Às vezes nem sabe que é o trabalho do vereador, que é fiscalizar, legislar, está cobrando as verbas que vêm para a cultura, a verba que vem para a educação, a verba que vem para o turismo, as verbas que vêm, aprovando a lei orçamentária justa e honesta, que não se desvia ali. O trabalho do vereador tá cobrando o executivo e promovendo leis junto com as 80 mil pessoas que tem em Cruzeiro, né, para beneficiar elas. Infelizmente, a população desconhece um pouco isso, né? E graças a Deus hoje nós temos informações, temos lives para a gente conversar sobre isso, para a gente poder orientar pessoas que realmente pesquisem, saibam quem está votando e quem está elegendo, e principalmente, não é só durante a campanha, mas é pós-campanha, né? Essas 540 pessoas... pós-campanha, né? Essas 540 pessoas que votaram em você tinham que bater na porta de sua casa depois, hein, Manuel? Exatamente, né? exatamente. Porque eu defendo muito, sabe, uma política participativa. Eu não sou o dono da razão e estou longe de ser, e assim, não sei tudo, busco me capacitar, estudar para poder aprender. Mas quando eu falo de política participativa, é onde a gente pode se reunir e cada um trazer as ideias que tem pela cidade, sabe? Foi o que eu falei antes. Às vezes as pessoas querem ajudar e não sabem como. Então, quando você tem um líder, um gestor que ele se coloca à disposição para te ouvir e dar viabilidade aos seus projetos, eu acho que isso é demais, cara. Eu acho que assim, se eu sou um líder, se eu tô lá como um vereador, como um prefeito, e você tem um projeto, por que eu não vou te ouvir para a gente poder colocar isso em prática junto, sabe? Acho que essa política participativa, onde a população pode opinar, onde a população pode trazer ideias, eu acho que isso é demais. Isso eu sinto falta em Cruzeiro. Mas foi muito bom o bate-papo. Eu acho que se deixar a gente vara a noite aqui. Aí já é de manhã. Aí é de manhã, você tá de boa, vai almoçar daqui a pouco, né? Agora são 11h30 da manhã de quarta-feira já. Aqui nós estamos na terça, hein? Você tá no futuro, cara. Aqui, tô 13 horas. Literalmente, Manuel, você tá no futuro, irmão. Isso é muito doido, cara. Às vezes eu me perco nas horas, né? Eu tenho esse quadro que eu levo comigo. Eu ganhei de um amigo muito querido. É um quadro. Olha que lindo, Espírito Santo. Eu ganhei de casamento dele. E tem um quadro do Papa Francisco também, de bênção apostólica. Quando você vir pra cá, quando você vir aqui em casa pra gente tomar um café, ampliar esse bate-papo, a gente te apresento mais aqui. Quero conhecer tudo aí, cara. Sua família, sua esposa. Vamos combinar. Tô chegando em breve aí. Mas até lá, vamos fortalecendo, vamos ver aí ao longo dos dias, com o passar do tempo a gente faz outras lives, para a gente poder também compartilhar nossas ideias com as pessoas. Eu acho que foi, assim, muito interessante, a gente veio pelos comentários das pessoas que deixaram as opiniões, que fortalecem a certeza de que a gente está no caminho certo. Eu acho que a juventude tem bastante chance de ser protagonista agora esse ano aí, nas questões políticas da cidade. Acho que a gente tem que realmente buscar nosso caminho, buscar nosso espaço para a gente poder fazer diferente, ser diferente. E eu desejo sucesso aí demais, seus sonhos, seus objetivos, que você alcance, que você chegue lá. Eu tenho certeza que sua família, seus amigos têm muito orgulho disso e que em breve a cidade também possa se orgulhar de ter você aí
como um exemplo para essas gerações que estão chegando e para gerações que já passaram, mas que ainda está aí entre a gente, que possa somar junto também. Eu acho que é o momento, Manuel, você ir na Austrália, logo voltando, né, a gente unir essas ideias, esses pensamentos. Você tem muitos amigos, né? Muitos amigos jovens que também têm esse pensamento. Acredito que se nós unirmos força, nós conseguimos incendiar essa cidade com coisas positivas, com projetos, né? E que não aconteça, que não seja um ano sombrio como foi ano passado para nós na perda de tantos jovens, né? Que é triste você ver isso, né? Doía em mim saber que eu trabalho com jovens e tinha jovens que ainda não atingia. Doía em ver as situações assim. Eu disse que a gente pode fortalecer bastante. Você é uma pessoa que tem experiência aí, né? A gente tem quase a mesma idade, tem 26 anos, né? Mas acredito que a gente tem a força capaz de fazer Cruzeiro sentir essa força, sabe? Acredito que Cruzeiro tem potencial, tem capacidade. E quando eu estudava geografia do Vale do Paraíba, eu me encantava por saber que Cruzeiro tinha um potencial tão grande para se tornar uma grande cidade, uma grande referência no Vale, na região e no estado, né? Acredito que iniciativas que partam da gente nesse intuito, nesse entusiasmo, sem jogo de interesse, sem interesse, com sinceridade, com diálogo, com divergências construtivas, com diálogos, com projetos, com atos concretos, a gente consegue fazer a cidade menina se transformar numa cidade adolescente, numa cidade jovem, numa cidade, né, que incendeia São Paulo, que incendeia o Brasil, né? Tantos talentos e dons que saem daqui de Cruzeiro, né? Pode contar comigo nos seus projetos. Aí eu quero contar com você no seu conhecimento, nas coisas que você sabe, ouvir você, saber orientações. Acho que a gente está aí para poder somar e construir. Aquilo que você não souber também estou à disposição. Não, com certeza, cara. A gente tá junto, vamos sempre fortalecer aí as coisas boas, principalmente que for voltado para Cruzeiro. Eu acho que temos muito que somar e, nesse sentido, transformar vidas, transformar pessoas e, mais do que isso, convidar os jovens para serem protagonistas também, de tomarem a responsabilidade, de se colocarem à disposição das pessoas que mais precisam, para que a gente possa fortalecer um trabalho muito bacana aí e trazer o resultado, que é o resultado de mudar as vidas das pessoas de maneira positiva, né? Eu acho que é o papel de todo cidadão que se preze de cuidar pelo próximo. Eu acho que política é uma coisa muito delicada, porque a gente cuida de vidas, é uma responsabilidade enorme. Qualquer decisão que a gente tomar lá vai ser transformar a vida das pessoas de uma maneira ou de outra, então tem que ser muito cuidadoso e mais do que isso, se capacitar, né? Para poder chegar lá e saber o que fazer e não ser só mais um, porque, como eu falei, de só mais um, a gente vê o país como está hoje. Então, não dá mais, não dá, tem que ser diferente. Eu não aguento mais ver Cruzeiro na situação que está, né? A gente, assim, né? A gente tem pessoas muito competentes, né, que estão à frente, mas também tem pessoas que deixam a desejar. E acredito que, se capacitando, estudando, aprofundando, a gente consegue fazer uma transformação. Estando ou não estando lá dentro, a gente consegue mudar. Eu, com 20 anos, alterei 2 parágrafos no plano municipal no valor de 10 anos, né? O que Daqui a pouco jovens... você vai estar fazendo leis aí pela cidade. Deus quiser. Profecia? Tô na torcida, Vamos preparar seu caminho. Vamos preparar seu caminho. Vamos Deus junto, meu abençoe, amigo. Vamos irmão. junto. Obrigado Só por nas tudo. considerações finais aqui, o pessoal tá mandando mensagem. O Diego falou: temos que incentivar as pessoas em pesquisar sobre os candidatos, exatamente. Maranatá, Santa Cecília, família aí do Maranatá. Meu grupo de oração. Um Diego, abraço. conheço. Me coloca nas Muito orações aí tempo. do grupo quando vocês estiverem lá, por favor. Pode deixar. A Ângela Espirro vai fazer um grupo de oração online, sabe? Colocar todo mundo, eu consigo participar daqui, te rezo o terço junto. A Ângela Espirro: meninos, espero ver vários jovens como Paulo, Manuel e outros nomes que você falou. Nossa cidade vai melhorar. A sua mãe falou: parabéns pela iniciativa, suas, foi muito bom. Abraço, seu pai e mãe. Um abraço, Manuel. Um abraço aí para a família do Paulo. Tenho certeza que tem muito orgulho. A Angela Spil falou que perdeu alunos por conta do suicídio ano passado. O Carlos Manuel falou: vamos
lutar por esse mirante lá em Itagaçaba. Vamos lá. Viu? Viu? João Paulo que Espero, mandou assim, os ô, Manuel, que as planos. pessoas sejam honestas, né? E que viram essa live, essa ideia, não usa para uso próprio, né? Que, infelizmente, a gente fala de projetos, as pessoas pegam um projeto e usam para favores próprios, né? A intenção nossa é fortalecer a cidade. Se for para o bem, né, que não beneficia a pessoa própria, amém. Faz um mirante gigante Procure a lá perto gente, de São vamos Jesus. fazer junto, né? Vamos fazer Vamos junto. fazer junto. É, Ângela Espirra, um grande É, abraço a vocês, cruzeirenses, pois são capazes. E é isso aí, pessoal. Agradecer quem estava com a gente até agora. Era uma live prevista para ter meia hora, 40 minutos. Já estamos indo para a segunda hora de live. Eu já imaginava que isso fosse acontecer. A Pedrina, um beijo, saudades. Falou assim, ó, parabéns por serem agentes de transformação. E é isso que a gente precisa. A gente precisa de mais agentes de transformações aí em Cruzeiro, aqui na Austrália, no mundo, onde quer que seja. E estamos aqui para poder ser o guia dessa galera. Conte com a gente. Paulo, muito obrigado pela Deus oportunidade, muito abençoe. obrigado pela confiança, muito obrigado por me confiar, por me procurar para a gente poder ter esse diálogo. Eu fico feliz demais, como eu já te falei, e vamos continuar fortalecendo as boas ideias. Conte comigo como eu puder ajudar vocês aí. Amém. Obrigado. Deus abençoe, Manuel. Amém. Tamo junto. Um abraço, pessoal, que acompanhou essa live ao vivo. Valeu, Em pessoal. breve temos mais novidades aí na interação. Fiquem ligados. Tamo junto demais. Valeu. Falou.